Pessoal, olha só que legal, aqui nos comentários está conosco o Lucas Moraes, que deu boa noite, a Camila Otávia, que faz um mês que ela faz membro do clube do canal. Está com um símbolozinho novo de um mês, que legal. Primeira membro, acho que é um mês. O Olavo Gomes, de Moreira, também dá boa noite a todos nós. Muito boa noite para vocês que estão nos assistindo pelo Clube dos Canais. Gente, eu trouxe assuntos muito legais. Antes eu vou dar oi para todos. Vou dar oi para o Cris, né? Ainda não dei oi. Tudo bom, Cris? Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, o assunto de hoje eu tenho certeza que tu vai gostar bastante. Especialmente tu. Porque essas coisas que eu sei que nós dois se interessamos, assim, por esses assuntos. Vai ser bem legal. Miriam. Miriam, boa noite. Desculpa o atraso, gente. Não tem problema. Nós também nos atrasamos 2 minutos hoje. Terça-feira para mim é complicado, porque eu faço teatro, aí eu chego em cima da hora. Só joguei a bolsa em cima da cama, deixa a bagunça. Que bom que conseguiu chegar a tempo, então. Fico muito feliz com a tua companhia. Muito feliz mesmo. Eu quero dar uma boa noite para uma pessoa muito especial. Além certo. De vocês, mas esse Renatinho, Renatinho, boa noite. Oi, boa noite. Coisinha linda. Hoje acho que ele não corre risco de dormir no meio da conferência, porque ele dormiu até meio-dia hoje. Ah, então que bom. Ele deu uma abusada. Mas tudo bem. O Álvaro está conosco também. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Álvaro. Eio, boa noite. Boa noite a todos. Oi. Vamos lá. A Letícia Renato tinha dado boa noite, já dou de novo. Gente, eu trouxe um assunto então para introduzirmos, para iniciarmos, e depois vai conforme quiserem, conforme não quiserem, certo? Porque aqui está minhas anotações. Eu trouxe hoje um assunto que vai ser bastante interessante, bastante curioso, e ele diz sobre o futuro da tecnologia. Da tecnologia e o avanço natural destas coisas. E porque a gente sabe que hoje em dia os computadores eles estão bastante avançados em vários ramos, né? E a tendência seria de que isso continue progredindo, continue avançando, que os computadores se tornem mais inteligentes e possam auxiliar mais os humanos em suas atividades e tudo mais. A gente não vai entrar aqui na questão hoje em dia dos empregos que poderão ser tomados pelas máquinas, mas quem sabe a gente venha até a falar sobre isso. Mas o que eu quero falar hoje com vocês é sobre inteligência artificial, sobre o AlphaZero e sobre o Big Data. E por quê? Porque o AlphaZero, ele é a inteligência artificial dos algoritmos do Google. E pensem comigo, antigamente, essa inteligência artificial, o AlphaZero, foi criada no dia 7 de dezembro de 2017. Ano passado, em dezembro do ano passado, foi criado o AlphaZero, que é uma inteligência artificial, certo? E essa inteligência, o que ela tem de especial é que ela tem autoaprendizagem. E o que isso faz para nós? Bom, antes existia uma outra inteligência artificial que era a Stockfish 8. E essa inteligência artificial, ela jogava xadrez também. Uma das habilidades dela é poder jogar xadrez, porque ela tinha uma lógica, um funcionamento, algo assim. E era muito difícil de ganhar dela no xadrez. Na verdade, era quase impossível um ser humano ganhar daquela inteligência artificial no xadrez. Mas, então, eis que o AlphaZero consegue ganhar do Stockfish em xadrez. Mas não apenas ele ganhou, porque o AlphaZero, ele não foi ensinado a jogar xadrez. Não foi ensinado as leis do xadrez para ele. Foi apenas demonstrado as peças e os movimentos que as peças poderiam fazer, mas não foi passado nenhuma estratégia para o computador. Ao contrário da antiga inteligência artificial, que esta tinha, ao longo de muitos e muitos anos, colhido centenas de jogos de xadrez para analisar, e então ela calculava 70 milhões de possibilidades por jogo para fazer um movimento. Porém, olha que interessante, o AlphaZero, ele
não sabendo nada, nenhuma regra e não vendo nenhum jogo de xadrez. Ele foi aprendendo com o próprio jogar, contra a outra inteligência artificial. E ele, acreditem ou não, mas está documentado, em 4 horas ele não só aprendeu a jogar xadrez, mas foi o tempo que ele necessitou para jamais perder uma partida. Então, ele nunca foi derrotado no xadrez das outras inteligências artificiais, certo? O máximo que aconteceu e acontece é empatar, mas ele sozinho aprendeu a jogar o xadrez. Ele fazia jogos chamados jogos criativos, porque as pessoas não imaginavam o movimento que ele iria fazer no tabuleiro. Ele fazia um movimento aparentemente nada a ver, aparentemente aleatório, e quando menos se esperava, ele vencia o jogo contra outra inteligência artificial. Ou seja, ele não usava aparentemente a mesma lógica que nós usamos para estas coisas. E o interessante de tudo isso é que esta é a inteligência artificial que está no Big Data. O Big Data, né, Big Data, é o banco de dados que tem todas as informações de todas as pessoas que alguma vez já tiraram um CPF ou já tem uma identidade de nascimento, né, uma carteira de nascimento. Principalmente, claro, quem tem conexão com a internet ou smartphone. Ou seja, todas as informações sobre cada pessoa está neste Big Data, certo? É um núcleo de informações de todas as áreas e de todas as pessoas, de todas as coisas. Então, até tem aqui o número de vezes que tem as coisas. Bom, enfim, não precisa do número de vezes. Mas então, este Big Data, ele armazena todas as informações, tudo que cada um de nós faz na internet, tudo que a gente acessa, tudo que a gente gosta de ler, tudo que a gente gosta de acessar, os vídeos que a gente vê, os vídeos que a gente não vê, aquilo que a gente gosta de ver, aquilo que a gente não gosta de ver, as pessoas com as quais a gente se relaciona, as pessoas com as quais a gente não se relaciona, o que os nossos amigos gostam de fazer, o que nós conseguimos fazer, o que nós não conseguimos fazer, as músicas que a gente gosta, as músicas que a gente não gosta, os estilos musicais, tudo. E, inclusive, eles sabem até o que a gente fala. Se a gente conversa ao lado de um telefone, ele está constantemente gravando tudo que a gente está falando. Eu até vou dar um exemplo para vocês agora. Se eu disser, "Ei, Cortana, como você está?" Olá, tudo bem? Obrigada por perguntar. Ouviram? Não Acho que vocês não ouviram, aqui, mas o pessoal do YouTube ouviu que a Cortana respondeu. Eu posso até perguntar de novo. Ó. "Ei, Cortana, você está bem?" Vou cancelar essa pergunta, eu tenho uma melhor, ela faz a previsão do tempo, quer ver? Ó. "Ei, Cortana, qual a previsão do tempo?" No momento, faz 23 graus com céu predominantemente nublado. Ó, com céu predominantemente nublado. Me deu a previsão do tempo. Né? O Álvaro ouviu lá, quem está no YouTube ouve a Cortana falando comigo. Enfim, se eu disser OK Google, por exemplo, o celular vai ativar e vai fazer alguma função. Certo? Os nossos estão sempre escutando tudo que a gente fala e faz. Até acho que vocês podem perceber que, por exemplo, se vocês ficam muito tempo falando de um assunto ao lado do telefone, os próximos anúncios que vocês vão ver na internet é sobre aquilo que você estava falando. E você pode se perguntar assim, mas eu estava falando sobre exatamente aquilo, né? De que forma? E aí é que está a questão, certo? Para que ele tem todas essas informações de todo mundo, né? E, claro, para fazer anúncios, e anúncios personalizados, para que as vendas sejam mais eficientes, né? E tenham maior valor para as indústrias. E a gente vai se aprofundar nisso aqui agora. O Olavo Gomes Moreira disse que em casa tem as IAs, né, as inteligências artificiais, o Google Home e a Alexa da Amazon. Por falar em Alexa da Amazon, né, Olavo, teve aquela história de que que o papagaio fez compras da Amazon sozinho. Que ouviu o dono falar, Alexa! Mas que papagaio consumista, viu? E o papagaio depois ficou lá, Alexa! Alexa! E daí comprou tal coisa e chegou na casa da pessoa, uma coisa que a pessoa não comprou.
Eu ia gostar de receber uma pizza. Foi o papagaio que comprou. Pizza, Alexa. Oi? Mas, enfim, então, ele tem todas essas informações. Mas qual que é o próximo passo do Big Data? Eu fiquei sabendo de todas essas informações porque, como a gente tem aqui no canal, os cursos do canal, né, o curso de cristais, o curso expansivo de espiritualidade, meditações de cura, o curso de astrologia, e eu pensei assim, puxa vida, eu não uso as ferramentas, por exemplo, os anúncios do Google, certo? O único modo de divulgação que eu faço dos cursos é pelo YouTube mesmo, né? Através de recomendando para o pessoal do canal. Aí eu pensei assim, né? Porque tem formas de anunciar pelo Google. E daí a gente vai lá estudar aqueles mecanismos e a gente pode escolher exatamente para quem que vai ser mostrado o nosso anúncio. A gente pode, porque se a gente for mostrar, por exemplo, um curso de espiritualidade, se eu for oferecer para todas as pessoas, né, de todos os assuntos, de todos os gostos, de todos os estilos, pode ser que a minha conversão, né, ou seja, que eu consiga vender poucos cursos. Eu estou dando um exemplo, né, com os cursos do canal, mas isso serve para qualquer produto que se usa hoje em dia com essa ferramenta. Então, se eu for anunciar, por exemplo, eu tenho R$10 para anunciar. Cada pessoa é R$1. Se eu for anunciar para 10 pessoas quaisquer, né, de todos os interesses, a minha chance de venda é 0,1 ou 1% no máximo, né? Mas, se eu pegar apenas as pessoas que se interessam em espiritualidade, eu vou reduzir bastante o montante, né? Daí pode ser que a minha chance de vendas aumente para 0,5%, olha lá, né? É mais. Mas daí, se eu pegar o espiritualidade, as pessoas que se interessam por cursos dentro da área da espiritualidade, minha chance de com 10 anúncios eu venda mais, né? Pode ser 0,8% ou 1%, quem sabe uma pessoa das 10 compre, né? Pode 10% ser. aí no caso. Isto, as chances aumentam, né? Mas se eu ainda especificar ainda mais, as pessoas que acessam o meu canal, que se interessam por cursos na área de espiritualidade, daí minhas chances aumentam ainda mais. O que eu quero dizer com isso é que ele sabe exatamente o que todas as pessoas fazem e para oferecer exatamente para quem tem a maior chance possível de adquirir aquilo lá. Ou seja, o anúncio que ele cobra pode ser mais caro porque é mais certeiro, certo? Por quê? Porque ele conhece o que todo mundo faz, o que todo mundo gosta. E o que eu vim dizer para hoje, para nós, eu ainda não fiz isso de anunciar no Google, mas quem sabe, né? Quem sabe eu faço isso um dia, mas no momento eu não estou com tempo, porque eu estou produzindo os próximos cursos. Inclusive terminando de editar o curso de astrologia, que é um curso inacabável para quem edita. Bom, Baba, Oi. Tem duas coisas que eu achei muito legal sobre tudo isso que tu estava falando. Porque a gente aqui trata de espiritualidade e eu vou fazer um paralelo dessas informações que tu colocou com a espiritualidade. E no primeiro momento, relacionado àquelas inteligências artificiais que trabalhavam e aprendiam com xadrez, lembrei de ontem, da meditação mundial, quando nós falávamos sobre a liberdade. Aquela primeira inteligência artificial foi embutido nela muitos conceitos e muitas técnicas. A outra, não. A outra estava livre para criar todas as possibilidades a partir da sua própria experiência, da sua própria observação. E qual foi mais abrangente? A que estava mais livre. Sempre aquele que está mais livre em todas as situações da vida, ele consegue enxergar mais longe. Ele consegue, podemos colocar dessa forma, sair vitorioso da batalha da vida. Isso é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Enxerguei essa conexão. E também... Eu não sei se eu te entendi direitinho. Tu me explica um pouquinho melhor. Quer dizer, ou me explica de uma forma que eu entendo. Farei eu não entendi direito. Ou melhor, farei isso. Ontem na meditação mundial a gente colocou bastante o tema da liberdade. Estar livre dos conceitos para conseguir vivenciar a vida. E aprender com as experiências que a gente vai estar tendo naturalmente.
esse segundo sistema inteligente que tu colocou, que foi o que venceu o jogo do xadrez, ele apenas foi criado e colocaram ele para vivenciar o xadrez, por exemplo. Ninguém ensinou nada tintim por tintim para ele, ninguém colocou nenhuma técnica, nenhuma estratégia. Verdade. Apenas mostraram as peças do xadrez. Digamos que Deus, os inventores dessa tecnologia, mostraram as peças da vida, que seria as peças do xadrez. E ela, o ser humano, saiu livre para vivenciar com todas aquelas peças, ia testando entre tentativas e erros, porque ela demorou 4 horas para ser invencível. Talvez no nosso contexto, essas 4 horas pode ser, sei lá, 4 milênios. Mas o que eu quis colocar é isto, que ela estava livre e por estar livre, ela tinha todas as possibilidades, por ter todas as possibilidades, ela foi mais ampla. Entendi, é verdade. Não vinha com nenhuma mania ou calculate ou forma de tentar agir, né? Foi mais livre, podendo ter mais sucesso. Ela não tinha conceitos pré-definidos, ela podia extrapolar qualquer conceito. Verdade, tanto que fazia jogadas que eles diziam criativas, né? Que não entendiam. Exato, exato. E linko também com a palestra da Grande Conexão que tu deu, e isso, quando nós conversamos, e isso, tudo que nós falamos está sendo ouvido, todos os nossos dados podem ser acessados em muitos lugares do planeta, isso é a materialização da Grande Conexão, que é o tema da palestra que tu deu. E cada vez mais nós vamos perceber materialmente essa conexão. E isso é um passo para a grande fraternidade universal ser materializada na nossa humanidade também. Então eu percebo isso como um aspecto positivo. É claro que a gente pode e utilizam essas informações com aspectos às vezes egóicos, né? Com apenas interesses de marketing, de vender, enfim. Mas a gente pode olhar sobre essa ótica também, de perceber que isso demonstra uma conexão da humanidade. E como nós estamos conectados, a gente pode se enxergar. Se a gente se enxerga, a gente tem a possibilidade de ser mais humano uns com os outros. E aí depende apenas da nossa conduta e da nossa forma de levar a vida. Mas isso é muito bom. É verdade. Parece até que, né, aproxima as pessoas, inclusive pelo menos as pessoas que têm mais afinidades, mais iguais, né? Claro. Exato. Que isso traz também aquele conceito da bolha, né, que fica sempre na mesma coisa, né, mas é exatamente isso. Eu acredito também que é mais um passo no caminho dessa grande conexão entre todos nós. E claro, também como tu disse, vai num primeiro momento, pelo menos, tentar refletir como nós somos internamente, né? Ou seja, para que eles utilizam isso? Para vendas, né? Para comércio, para essas coisas, né? E com certeza um dia passarão a utilizar para bens diferentes. E olha só que interessante, seguindo nessa nossa... Quer colocar mais alguma coisa? Não, eu ia fazer uma relação desses dois pontos. O primeiro que eu comentei de liberdade e depois a grande conexão. Tu comentou que essa conexão ela pode gerar bolhas, né? E a gente ficar nessas bolhas, mas a gente tem que levar em conta que nós temos que estar livres. Então, estamos nas bolhas, mas mantemos a nossa cabeça aberta para não ficar preso a esses conceitos e a essas Perfeitamente. Então, a gente pode expandir e se conectar com tudo aquilo que for de acréscimo para o nosso crescimento. Perfeitamente. Mas no caso da internet a gente vai ter que fazer um esforço para isso, caso queira que as coisas apareçam para nós. Mas é só a gente ir lá e pesquisar sobre coisas que fogem do nosso dia a dia, né? É engraçado falar o que o Hélio falou, só complementando o que ele falou, esse update de uma inteligência artificial para outra foi justamente isso, que eles perceberam que quando você tenta programar uma inteligência, você limita ela. Então, eles criaram o Machine Learning, que é um outro tipo de código para colocar na inteligência artificial, para justamente ela aprender e ela enxergar outras possibilidades. Eles estariam tirando o humano da máquina? Porque antes...
tudo tem um processo evolutivo, né? E as inteligências artificiais, elas seguem esses updates, assim. Na verdade, eles viram que programar, porque antes você precisava de programar uma inteligência, né? Ela funcionava, ela era uma inteligência, mas você programava, você tinha um log de programa para ela, você tinha uns códigos de programação. Depois que eles criaram o machine learning, né, que é ela auto-aprender, ficou muito mais fácil. Inclusive, eles já estão usando esse processo para diagnóstico de doenças. Isso vai ser muito legal, porque... Olha, Cris, muito interessante tu falar sobre isso, porque estará aqui na nossa sequência. Ah, que legal. Vai, realmente. O Álvaro disse que tudo está conectado, né? E percebemos isso também pela sincronicidade da vida, né? Sim. Nós já verdade. gravamos um vídeo sobre Big Data, né, Paulo? Gravamos, né? Gravamos. É verdade. Então eu vou continuar aqui na nossa linha de raciocínio sobre o Big Data, que, claro, ele é utilizado atualmente para essas finalidades comerciais, né? E para que as marcas encontrem seu público. E em breve isso será abrangerá mais, né? Eu até coloquei aqui que, por exemplo, né, este Big Data ele está conseguindo analisar tão bem, eu acho que eu vou esperar o Hélio voltar. Será que ele vai demorar? Não sei. Vamos esperar o Hélio voltar para a gente prosseguir. Caso ele queira... Aqui, Eio! Ah, ele tem que botar o fone. Eio, é contigo mesmo, Eio. Oi? Fui pegar Estamos uma esperando. água. Certo. Ó, vamos continuar aqui no assunto. Porque a gente estava falando que serve não só para os anúncios, né? E eles, através de experiências, eles fizeram esta inteligência que a gente viu que não é burra, né? Não é uma burrice artificial, é uma inteligência artificial. Burrice artificial é o que tinha até então, né? Não era nem artificial, era burrice verdadeira, não, brincadeira. Bom, gente, daí eles chegaram tão a fundo esse algoritmo é tão forte, tão poderoso, né, tão inteligente, que ele decodificou as sensações humanas através da reação que ela cria no organismo biológico. Ou seja, você sentiu certa emoção. Quando a gente sente certa emoção, certa substância é lançada do nosso hipotálamo, né? Não sei se é o hipotálamo exatamente o local do cérebro onde solta todas as neuropeptídeos, substâncias que causam cada sensação, né, no organismo. Então, esse algoritmo interpretou todas essas coisas do organismo humano e ele passou a saber quando a pessoa sente tais emoções, seja amor, seja raiva, seja... Amor, né, aquelas sensações que a gente fala, seja raiva, seja ciúmes, inveja, seja coisas boas, seja coisas ruins, passou a codificar tudo aquilo como se fosse um algoritmo e um padrão de cada pessoa. E ela conhece tão profundamente a pessoa, quando, por exemplo, essa pessoa ela assiste um vídeo, esse algoritmo ele consegue reconhecer tudo o que aconteceu com a pessoa ao longo de cada minuto daquele vídeo. Então ele viu assim que, tais coisas apareceram, teve maior reação da pessoa em tais e tais sentidos e sentimentos. E a partir daquilo ele consegue recomendar para a pessoa coisas que ela vai gostar e coisas que ela não vai gostar, né? E por exemplo, assim, ela consegue... E depois eu vou dizer no que está sendo utilizado isso hoje em dia. Então, o Hélio está no calho, Álvaro. Então, a partir disso, de conhecer todas essas nuances da química humana, e isso com centenas de pessoas sendo analisadas, muitas pessoas sendo analisadas, né? Ele aprendeu o que as pessoas gostam, não gostam, o que elas sentem, o que elas gostam de sentir, o que elas não gostam de sentir. Então, já está sendo ofertado para as empresas, através desta tecnologia, propagandas, anúncios personalizados, né? Porque, quem sabe, para a fulana é mais interessante que num anúncio tenha um homem bem bonito apresentando o produto.
E quem sabe para o fulano seja melhor que fosse uma mulher apresentando o produto com certa roupa e com certa música de fundo, porque aquela música de fundo gera tais coisas na pessoa, aquela roupa gera tais coisas, então ele cria, constitui uma química na pessoa que vai fazer com que ela se sinta muito bem e queira muito mais aquele produto. Vocês estão entendendo onde é que o Google está chegando com o AlphaZero? Sim, está lidando com as sensações, né? E a gente sabe que a emoção e sensação é muito mais importante do que a lógica na hora da compra, né? De alguma coisa. Isso tem dois lados, né? Sempre vai ter, mas talvez no primeiro momento, como tu já comentou, seja mais exaltado esse aspecto negativo. E pode ser que leve a nossa civilização a um leve decaimento. Por que eu coloco dessa forma? Porque o desafio do ser humano, de todos nós, é lidar com este aspecto nosso, que é o lado astral, que é a mente e as emoções. E a maioria de nós não tem domínio sobre esta esfera. Então, a gente é bastante suscetível. Quando nos colocam uma sensação, nos ofertam, é bem provável que a gente compre isso e vá a fundo. Mas, com o trabalho interno de autoconhecimento, de consciência, com o tempo a gente vai vendo o que é que a gente realmente precisa e o que é apenas função de marketing que estão querendo nos impor. Exatamente, exatamente. E olha que interessante, continuando nessa área. Existem filmes feitos a partir disto, a partir do estudo biométrico das pessoas, que estudam para fazer algo que a pessoa vá gostar muito em cada detalhe, em cada momento, né? Com música, com as sensações, com falas específicas, com cenas de certa forma, né? E mais do que isso também, né, foram criadas músicas que são feitas tem vários tipos de música que é feita para cada pessoa, ou seja, o algoritmo te estuda e sabe exatamente a música que ele vai criar para que tu goste, né, porque vai tocar com os teus neuropeptídeos certos, com as emoções que tu gosta, com o ponto certo, vai te bater as nostalgias que tu gosta através do conhecimento que ele tem de ti. Eu quero Enfim. isso. Não, Hélio, no meu ponto de vista, isso tudo são avanços, são progressos, são coisas boas. Como tu disse, claro, né? As pessoas já são muito suscetíveis a ir com sentimentos e emoções, terão que ter, mas assim, da mesma forma elas já estão sem saber controlar isso, né? Sim. Isso vai fazer com que fique mais aparente e, quem sabe, vai fazer com que as pessoas percebam mais rapidamente e se trabalhem também mais rapidamente. A princípio, né? É o que eu espero, é o que eu acredito que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que todas as coisas que vêm são benéficas, são quando a espiritualidade acha que está no ponto de vir por um aprendizado, né? Então tudo é para bem, tudo vai trazer um progresso e um avanço para a nossa sociedade. E o que mais? Mas vocês, teve uma marca de refrigerantes que prometeu lançar um hit musical. Vocês lembram? Esse hit musical foi encomendado por essa empresa. Foi encomendado por uma empresa de inteligência artificial que usa o AlphaZero para fazer uma música que, no caso, a população mundial inteira goste, dentro da média. Sabe? A média de todas as bio-oscilações, de todos os sentimentos, de todas as coisas. Que som que vai mexer com exatamente os pauzinhos que a gente quer dentro da pessoa para que todos gostem. Né? E foi o que eles se proporam a fazer e não deu certo, porque as pessoas não gostaram. As pessoas não gostaram. Se tivessem gostado, teria pego a música, né? É porque ainda a inteligência artificial para música ainda está muito engatinhando. Muito ainda. Muito, né? Muito. Principalmente porque música é sentir, né? E isso você não consegue programar uma máquina para fazer. O sentimento, enfim, a música já diz tudo, o nome já diz tudo, né? Musa, vem de musa, né? Vem de inspiração, então aquilo que inspira. Então quando a coisa é muito mecânica, ela se torna mecânica mesmo. Sim. Como diz o Álvaro,
Ele disse que, né, será que está faltando a do Dolly Guaraná? E essa conseguiu, né? Esse foi uma música que conseguiu pegar. E não foi nem feita por algoritmo, eu acho. Quando é feito por humano, pega, né? Né? É porque é aquela sensação. Quando é feita com a alma, a música, a gente vê que esses cantores que vão muito, eles cantam com a alma, né? Com a inspiração, daí vai, tudo aquilo lá flui, e as pessoas sentem, né? E vão junto. Então, mas o que eles estão tentando fazer é isso, são músicas específicas. Ou seja, tu ter um aplicativo de músicas que só tu goste, que vão ser músicas feitas pra ti. E que tu vai adorar ouvir. Mas que tu coloque pra outra pessoa, a pessoa não vai gostar necessariamente. Porque ela é feita para o teu bioorganismo. Lembra do AMI? Né? Lembra do AMI. E também músicas que seriam feitas para a maior parte da população ganhar, para que se tornem hits mundiais, hits, né? Que daí cobrariam fortunas para fazer uma música, né? Que todo mundo goste. Imagina se isso fosse possível, né? Mas, está aí um algoritmo que pretende fazer isso. E, aliás, eu vou dizer para vocês, esta empresa de refrigerante não conseguiu. Mas outros artistas conseguiram ter sucesso com esse algoritmo. Que é o caso de muitos artistas pop. Porque eles, claro, fazer uma música em âmbito global é muito difícil. Mas se tu for limitar o público, né, que o Brasil goste, que os Estados Unidos gostem, é muito mais fácil, né? Que as pessoas que gostam de pop gostem, é muito mais fácil do que em âmbito mundial. Né? Então muitos artistas tiveram sucesso com hits feitos por algoritmos. Eu não vou falar nomes aqui, mas são do âmbito pop, são os mais famosos do âmbito pop. São músicas feitas em laboratório. Ajoelhou, tem que rezar. Não, tô brincando. Agora a gente quer saber. Tô brincando. Bom, essa parte vai ficar só para os membros mesmo, então eu corto, né, depois. Que eu sei, eu vou falar alguns que eu sei. Os outros, os que eu acho, eu não vou falar. Tá? Os que eu sei é que são aqueles artistas como a tal da Gaga, certo? Essa foi inclusive quem inaugurou estes trabalhos. E outras pessoas do ramo assim muito próximos, essas cantoras, qual que é o nome? A Miley Cyrus, essa usou, e outros aí que foram grandes hits que deram sucesso. Eles usaram batidas de fundo que equalizavam o cérebro, né? Chamados por uns batidas binaurais, chamados por outros disso, aquilo, e até mesmo as nuances e os tons, né? Porque a gente sabe que certos tons tocam lá na emoção, principalmente quando elas vão pra lá, vem pra cá, aquela música, e acabam tocando o nosso sentimento, nossa emoção. E as músicas fazem isso, né? Então, muitos artistas pop utilizaram, alguns com mais sucesso, outros com menos. Mas a indústria da música, neste ramo, está bastante tendenciada às músicas algorítmicas. Mas, né? Eu ainda acho que nada supera o humano, a capacidade humana. Eu também acho. Porque as máquinas sabem fazer tudo isso, mas elas não sabem conversar com a gente, né? Se a gente diz oi para uma máquina, o máximo que ela vai dizer é oi, olá, né? E a música também, gente, é sentimento. Como que a máquina vai traduzir esse sentimento? Né? Só através de analisar as nossas químicas. Né? E tentar imitar e tentar criar aquele cenário em nós, né? Mas ela não vai saber o que é aquilo. Ela não sabe, né? Eu poderia Verdade, Miriam. Eu poderia falar uma coisa sobre o seu comentário, Pablo? Claro. Sobre, tipo, as músicas são criadas em laboratórios. Algumas. Como se... Oi? Como se nosso coração fosse, tipo... uma masmorra que você tem que acertar os passos para não ser atingido por lanças. Eu acho que eles tentam criar algo que o coração goste. Porque se o coração gosta, a gente gosta, né? O que tu acha, Renatinho? Tipo,
quanto mais a música acertar os ritmos que a pessoa gosta, mais a pessoa fica na propaganda até ver o que a propaganda queira dizer ou não. Eu vou Viu falar só, um, gente? eu vou falar um pouquinho como consciente funciona com esses esta idade, que algoritmos maravilha. para você entender um pouco. Na verdade, esses algoritmos que são usados para fazer música é só um padrão de acorde mais suscetíveis ao ouvido humano. Mas não é nada mais do que isso, porque, igual eu falei, ainda está muito longe de... porque, assim, na verdade, vira uma indústria da música. Eu não quero falar de nomes, enfim, mas existe os produtores que são os produtores fantasmas, que chamam, que às vezes produz várias músicas para outros artistas e os artistas colocam o nome. Enfim, mas é uma indústria, ou seja, se é indústria, a produção tem que continuar. Então, como é muita coisa, existe eles criam um padrão para que aquilo seja mais fácil de ser produzido. Por isso que quando você entra numa playlist dessas da vida, você acha muita música igual. Em questões de timbre, questões de tempo, andamento, então tem muita coisa igual. Até você escutando de uma música para outra, você fala, nossa, mas mudou de música? Ah, tá, mudou. Tem isso aqui tá diferente. Porque é por causa disso, chama indústria da música. É uma das coisas que eu sempre fugi um pouco também. Que daí é automatizado o processo, né? Vai sair coisas enlatadas, iguais, né? A industrialização acontece na música também, né? E tu pode falar com propriedade, né, Cris? Porque tu é designer de som. Eu sou produtor, né, de música eletrônica e produzo uns outros artistas também, então... o Álvaro tem que disse tomar assim... muito cuidado. Tomar muito cuidado para você não cair nessas, né? Porque senão você vai ser só mais um. O Álvaro disse assim, ou perguntou, Despacito atualmente está com 5,5 bilhões de visualizações. Será que ele fez parte? Eu não sei dizer. Não, tem umas músicas que são orgânicas, né? Fazer música pop também não é tão difícil assim. Não. Basta ter coragem. Diferente. Tem coragem. Botar a cara a tapa, né? Que nem Basta ter coragem. Na verdade... Tudo depende do que você quer, né? Hein, Cris? Oi. E esses padrões que são... que soam bem ao ouvido humano, eles são universais, eu digo, no planeta, ou se tu trocar de cultura para cultura, isso modifica também? É uma dúvida minha. Não sei se tu entendeu bem. Na verdade, entendi sim. Na verdade, são acordes simples. Porque uma das coisas também, o que eu falo é o seguinte, não existe música ruim nem música boa. Existe a música que você gosta e a música que você não gosta. Mas existe um padrão de acordes que são básicos, ou seja, com eles você pode cantar várias músicas. Então é baseado nesses padrões e são variações desses acordes só. A ideia é essa. Deu para entender? Sim. E isso acontece em todas as culturas. Em todas as culturas. Às vezes você pega acordes padrões que você canta 1, 2, 3, 4, 5 músicas naquela e são simples, né? E tem muita música famosa que quando você vai ver, ela é muito simples. E simples para mim, na verdade, é um sinônimo de sofisticação. Então, é um paradoxo às vezes. É aquele ditado, né, Cris? Que o menos é mais, né? Sim. Você é verdade. Conseguir revestir o menos com o mais, né? Sim. É o que eu falo, né? A música ela ainda bem que ela é orgânica, ou seja, você é um sentimento que está ali, você põe para fora e compartilha ele. Eu costumo falar que uma vez que a música sai de você, ela já não pertence a você, ela pertence às outras pessoas, que ela pode soar para mim de um jeito, pode soar para outra. Esse é o grande barato da música. Assim.
E a outra utilidade, né, que diria desses algoritmos é na área da saúde, como eu havia dito, né, que eles poderiam rapidamente analisar como está todo o fluxo do corpo, todas as partes, né, e propor melhorias. É claro que eu falei assim de uma forma muito resumida todas essas questões que estão aqui no livro, não dá para ver porque está invertido, 21 lições para o século 21. De Yuval Noah Harari. E esse livro é muito legal. Algumas coisas assim, né, a gente tem que olhar com uma outra ótica do que a ótica do autor, mas ele foi muito a fundo em todas estas áreas, né? E eu trouxe aqui essa perspectiva que é bastante interessante, porque realmente eles podem fazer muitas coisas e principalmente se a gente souber utilizá-los. Agora, como a gente diz também, né, nada consegue e nem vai conseguir superar o humano, né, que é a criação mais fantástica que a gente conhece, né? O ser humano, tanto o corpo dele quanto as cognições, né? Até, por exemplo, como a gente sabe que o nosso corpo ele sintoniza, né, a nossa consciência, a nossa alma, que está em outros lugares, em outros planos, em outras dimensões, para experienciar aqui momentaneamente. Então, ainda acho que a ciência tem uma abordagem errada quanto ao nosso corpo, porque ela acha que toda a origem de tudo está nele, né? E acha que vai seguir uma lógica de computador ou alguma lógica desta forma, né? Uma lógica de algoritmo, que pode seguir a mesma lógica que algum algoritmo. Até acho que não é por esta lógica a lógica, mas é a minha opinião. Vou aproveitar que tu deu a deixa aí, mostrou um livro, vou pegar o livrinho que está aqui do meu lado também, eu estou relendo, vou compartilhar com vocês. O Bhagavad Gita. Já li um pouco desse livro. O Bhagavad Gita, muito bom, um épico. Ela está acompanhando as letras. Que editora que é essa daí? Essa aqui é da Martin Claret. Ah, deve ter sido republicado. É um clássico, né? E eu estou relendo ele, já li algumas vezes, é sempre bom fazer isso, porque daqui a alguns dias a gente vai fazer um debate sobre esse livro, que une o conhecimento com o autoconhecimento, mas principalmente o autoconhecimento aqui. E eu tenho a ideia também de fazer alguns comentários sobre livros que nos dão autoconhecimento e disponibilizar aqui para vocês também no canal. Vai ser feito isso. Maravilha. Pessoal, para encerrar, eu quero só concluir o raciocínio de hoje, então, com vocês quanto a este algoritmo. Né, eu acredito que ele no futuro será utilizado mais do que ele é hoje. Hoje, por exemplo, a gente utiliza os mecanismos de busca para muitas coisas, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Google, que é o mais conhecido dos mecanismos de busca. A gente, para descobrir ou conhecer ou ter informações, a gente procura lá as nossas informações e ele nos dá as informações do que do oficial, do coloquial sobre a questão. E então, a gente quer achar uma rota, quer ir para alguma casa de alguém, quer ir para algum endereço, a gente pede para que ele nos leve, né? A gente está dependendo cada vez mais dele e a tendência é que isso aumente, tanto no sentido dele nos orientar filmes para ver que a gente vai gostar, tanto, não sabe que filme ver, ele vai nos recomendar um que vai ser bem certeiro. Nós estamos em 3 pessoas, uma quer ver um, outra quer ver outro, recomende um para nós 3, vai recomendar um que os 3 gostem. Que eu faço, o que eu não faço, e cada vez mais vai ser essa vida facilitada, né, com as aspas, pelos algoritmos, o que eu acredito que realmente será facilitada, que ele terá condições de, não só essas, mas também de ofertar para nós coisas que a gente possivelmente gostaria de comprar, mais certeiras, e também, além disso, ele teria músicas que a gente possivelmente gostaria mais, ele nos daria mensagens sobre nossa saúde, talvez seja recomendado que você caminhe mais, coma menos açúcar, coisas do tipo, né? Você está com pressão um pouquinho alta, faça tal coisa, dê uma caminhada, né? Surgiu, se você é uma pessoa que fuma, por exemplo, apareceu 3 células cancerígenas no seu organismo, pare de fumar agora. É óbvio que a pessoa vai parar, né? Porque daí esses algoritmos podem propor um medicamento e a pessoa vai lá e resolve o problema, né? Ou seja, a saúde pode ser prolongada
da mesma forma como aparecerão mais problemas de saúde, porque qualquer coisinha vai ser mas será solucionado. Então, eu acredito que tudo isso vai facilitar a vida das pessoas. E mais futuramente desculpa ainda... te interromper, Paulo. Oi. Mas os médicos e os laboratórios vão ficar possessos por isso, hein? Mas quanto dinheiro vão deixar de ganhar? Por isso eu acredito que isso será recomendado ele ir para um médico, né? Esses tratamentos, vai o tempo inteiro recomendar que as pessoas vão para o médico para tal coisinha, deu uma tossinha, vai para tal remédio, vai pegar tal remédio, não sei o que, né? Mas os médicos não vão poder ficar de fora disso, porque é uma indústria gigantesca, né? E da indústria da saúde, então é outra indústria, né, Cris? Na verdade, já tem um dispositivo em alguns, inclusive alguns telefones e dispositivos da Apple, que já diagnostica algumas coisas no corpo da pessoa através do relógio da Apple e já pode enviar diretamente ao médico dela. Então, esse caminho já está programado já. Então, ou seja, o médico dela vai ter acesso, às vezes, bem antes dela. Isso, e até o cara do livro disse isso, né, que se a gente não fizer algo para isso, ele vai informar o nosso patrão para que ele nos demita, para que ele não tenha que pagar caso aconteça algo conosco. Então, eu teria que fazer. Mas, enfim, esse foi o assunto que eu achei legal de compartilhar com vocês hoje. Eu espero que tenham gostado. Faz a gente refletir bastante, principalmente no humor. Bastante aquele robô do filme Big Hero, que tinha essa inteligência artificial também. Você já assistiu? Não. É exatamente isso. Ele analisa a pessoa pelo comportamento, pelas emoções, pelo sistema biológico, e é um robozinho feito para cuidar da saúde de um ser humano. É muito legal esse filme. Tem tudo a ver com esse... É infantil, né? É uma animação infantil. Mas é sensacional, tem tudo a ver com esse tema de hoje, sobre inteligência artificial para isto, para monitorar as pessoas com total... Precisão. É. Muito interessante. Os filmes, livros antigos, né, já vinham preparando a humanidade para a tecnologia futura, né? Eu lembro do meu pai, que já desencarnou há 9 anos, com 88 anos. Meu pai contava para a gente que eu, o Júlio Verne, anos de 40, 50. Quer dizer, todos nós estamos sendo preparados para abraçar essa... Miriam, desculpe te interromper, mas terias que corrigir um problema no teu microfone. As primeiras palavras que tu fala dá pra gente entender. Daí o volume vai baixando, baixando, baixando e some. É estranho isso. Ó, tu falou estranho isso, deu pra ouvir. Mas se continuasse falando, ia baixando, baixando, baixando e sumir. Mas, daí a gente não entendeu o que tu falou. A gente não conseguiu ouvir. Eu tenho que achar um técnico, Pava, porque Loura e tecnologia não combinam muito, né? Certo. Ou, quem sabe, tem algum outro microfonezinho que possa encontrar em alguma outra loja, um microfone externo que tu conecte, ou aqueles fones que tem microfone, de repente ajude. Do celular mesmo, né? O fonezinho que vem com o celular, às vezes também ajuda. Daí tu faz o teste para nós na segunda que vem. Tá, beleza. Beleza, certo? Vou tentar. Tá bom. Gente, tu viu? Passou super rápido, já são 10h05. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço também. A girafa Chiru, que tá ali. Quero deixar só um recado para o Renatinho. Me lembra da semana que vem mostrar uma coisa que eu quero mostrar, tá? Ah, tá bom. E eu quero saber na semana que vem também mais detalhes sobre o teatro. Mas aí a gente testa com o microfone. Puxa. Isso. Pode deixar. Legal. Cris, muito obrigado pela tua companhia. Obrigado você, Pava. É sempre uma honra poder estar aqui. E por falar nisso, Cris, já estou preparando o teu retorno para a meditação mundial. A princípio, na próxima segunda. Tcharam! Vamos ver aqui nos comentários. Vou dar tchau para o pessoal. Agradeço a participação do Álvaro, do Lucas Moraes, da Camila Otávia, do Olavo Gomes, que vieram aqui, da Camila, né?
E lembro aos membros que todas as terças-feiras, às 9h10 em ponto, inicia aquela transmissão, certo? O Álvaro disse que tem saudades dos vídeos de contos zen que o Hélio fazia para o canal. Certo? Tem bastante contos para fazer. Olha, então vamos à massa, na massa. Vamos fazer, então. Voltar com os contos zen, porque a sexta-feira está sem vídeos definidos, né, Hélio? Tenho planos para sexta-feira, mas por enquanto ela está um mistério. O Lucas disse que esse assunto é muito interessante mesmo. A gente nem vê o tempo passar, realmente. Realmente passou muito rápido mesmo. Eu agradeço a participação de todos. Por favor, faça, Hélio. O Álvaro disse pra gente fazer os contos zen. Sabe que a gente parou, vou ser bem sincero, porque a gente parou com os contos zen, né? É porque eles eram os vídeos de menor audiência do canal. A princípio, quando tem pouca audiência, eu pressuponho que as pessoas não estão gostando, né? Ou preferem ver outra coisa, né? Mas realmente era muito bom e as mensagens eram lindíssimas. Ô, Pava, Dá pra pensar em voltar. Oi? antes de finalizar totalmente, eu queria saber se um dia a tecnologia poderia chegar à complexidade de um ser humano. Olha, que pergunta para encerrarmos com chave de ouro. Né? Eu acho que a tecnologia ela explora alguns dos princípios inteligentes do humano, até porque também foi criada por ele. Né? Eu acho que o humano, no momento, abrange mais qualidades que a tecnologia. A tecnologia, né, ela está limitada a muita lógica, ou até mesmo a lógica que estuda a falta de lógica. Ou até mesmo na lógica que estuda nossos sentimentos para tentar entendê-los e tentar entender a nós, como é o caso desse algoritmo. Mas eu acho que ainda falta nas inteligências artificiais coisas que os humanos têm que eles não... que eu até hoje não vi eles terem. Que é, por exemplo, a memória eles têm, né? Projeção de futuro também através de algoritmos eles podem ter. Mas acho que o que eles não têm e que talvez seja o mais difícil de fazer é a parte das emoções, dos sentimentos. Que eles podem apenas, acho que, emular a partir de nós, né? Mas essas questões eu não sei como é que eles vão se virar para fazer, se é que isso é possível, né? Até porque, né, a criação nossa, nós somos criados por Deus, que está muito na nossa frente, né? Em todos os setores de conhecimento. Então eu acho que a tecnologia ela tem muito, muito, muito para avançar, ainda para chegar próximo, até mesmo dos humanos aqui da Terra, que estão iniciando o estágio evolutivo, né? Se nós levarmos ao pé da letra que tudo é espiritual, a tecnologia também material é espiritual. Então o alcance dela é infinito. E se a gente for voltar lá no livro do Ami, né, ele fala em Ofir, uma das visões do Pedrinho e do Ami, ele viu aquelas máquinas colhendo, e aí eles falaram aqui a tecnologia é feita para fazer esse tipo de coisa. Os humanos aproveitam o tempo para se autoconhecer. Então a ideia da tecnologia é essa, fazer funções que a gente realmente futuramente não vai precisar e a gente cuidar do nosso autoconhecimento. Exato. Essa é a função da tecnologia, né? A função da tecnologia é tanto nos adiantar as próprias capacidades que nós temos e que um dia iremos ter, certo? E também para que faça o trabalho pesado para nós, enquanto nós tenhamos tempo para desfrutar a vida, para viver, né? Para nos autoconhecer, conhecer o universo, descansar, claro, servir a mundos como o nosso hoje, que está nos progressos, iniciando os processos de evolução, né, para que a gente tenha tempo para servir a outros mundos e não... Porque a nossa sociedade, ela está 99% do tempo dela ocupada só para manter ela própria e ainda é um caos. Né? Então, a tecnologia serve para isso mesmo, para nos libertar. E para que a gente coloque a tecnologia a nosso serviço de verdade, né, Cris? Isso aí. Esse é o grande intuito da tecnologia. É verdade. Bom, gente, eu agradeço muito a companhia de vocês nessa Conferência da Paz. Eu lembro que se você quiser escutar ao vivo como membro do clube do canal, tem o botãozinho aqui de virar membro, certo? E também
essa conferência completa estará disponível no canal Pava Play, gravada hoje às 8 horas da noite. É toda quarta-feira às 8 horas da noite. Também o link estará aqui embaixo na descrição. Agradeço muito a sua presença. Tchau, Cris. Boa noite. Tchau a todo mundo. Muito obrigado. É sempre uma honra poder estar aqui. Eio. Uma boa noite. Muito obrigado. Até a próxima. Letícia e Renato. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa semana, viu? Miriam, boa noite. Obrigado pela companhia mais uma vez. Boa noite, Pava. Boa noite a todos. Beijo, Renatinho. Beijo. Beijo. O pessoal lá dos comentários também dão tchau. O pessoal lá do clube, o Álvaro, o Lucas, a Camila e todos dão tchau. Tchau para todos. Tchau, pessoal. Então tá, Tchau. gente. Um grande abraço e até mais.